pessoas, tudo bem? Estou em Sibiu, que é essa cidade fofíssima, ainda na Transilvânia, mas que ela é muito famosa porque tem os telhadinhos que olham pra gente. Então, se vocês repararem ali naquele prédio, tem essas pequenas janelinhas que parecem olhos. Eu acabei de chegar de Brasov e tô bem cansada, já tá tarde aqui, já são quase 5 da tarde, então hoje eu vou só dar uma voltinha rápida aqui pelo centro histórico. Amanhã eu tenho a manhã toda para passear por aqui, um pedacinho da tarde também, e óbvio que eu vou mostrar tudo para vocês. Cansada, né? Mas eu resolvi subir numa das torres para aproveitar que tá bem na hora do pôr do sol para ver a cidade de cima. E olha, foi cansativo, mas valeu o sacrifício, gente, porque a cor do céu tá linda, linda, linda. Bom dia, direto de Sibiu. Esse aqui deve ser o ponto mais famoso da cidade. É a Ponte dos Mentirosos, The Liars Bridge, e na verdade a história disso existem várias lendas, né? A que eu mais gostei, que me contaram, foi o seguinte: isso daqui antigamente era o ponto de encontro entre os soldados húngaros e as filhas dos camponeses, porque ali embaixo fica a cidade baixa, que a gente está na cidade alta. Então tem esse nome de Ponte dos Mentirosos, porque os soldados mentiam para as meninas sobre casamento e juros de amor, e enfim. E na verdade a gente sabe que isso pode ser bem real. A versão mais factível é que na verdade é uma confusão de palavras, porque essa ponte tinha um nome em alemão que significava que antes ela era feita de madeira, então ela tinha alguns buracos, e essa palavra em alemão que falava sobre os buracos, eu não vou lembrar o nome da palavra, é só uma letra diferente da palavra de mentirosos. Então por isso que ficou a Ponte dos Mentirosos. E reza a lenda que se você passa por ali mentindo, a ponte cai. Então eu vou passar por lá contando uma mentira. Vamos ver se vai cair ou não. Passando pela ponte. Eu nunca mais vou viajar, gente. Menti. E a ponte não caiu. Então é segura, a gente pode mentir à vontade na ponte e passar por ela. Essa aqui é uma das praças principais da cidade, aqui era onde funcionava o mercado antigamente. Então aquele prédio branco ali atrás era o lugar onde ficava o açougue, vamos dizer assim. Aqui eram os vegetais, legumes, e do outro lado eram os cereais. E aqui tem algumas casas que tem os olhinhos, gente. Estão vendo aquelas janelinhas ali? Que parece sempre que as casas estão de olho na gente. É muito fofinho. Essa igreja atualmente é evangélica, mas ela era uma igreja católica antes. Então, dentro ela tem uns afrescos católicos e dá pra subir nessa torre também. Eu acho que eu não vou subir porque eu tô com pouco tempo aqui, eu vou preferir rodar pela cidade. Mas falam que é bem bonita a vista de lá de cima também. Aqui na Praça da Catedral tem uma feira de produtos orgânicos. Então são todos produtores locais, gente. Provém os queijos ali. Os queijos aqui da Romênia são maravilhosos, sério. Tipo, tem muita, muita coisa boa. Fala-se muito dos ciganos aqui na Romênia, mas eu vou ser bem sincera, eu vejo mais cigano em Portugal do que eu vi aqui. Primeira vez que eu tô vendo muitos ciganos em grande quantidade, vamos dizer assim, é aqui nesse mercado local, que eu sempre gosto de passar no mercado local para conhecer um pouquinho mais da cultura. E aqui tem bastante cigano, mas fora isso, gente, eles vivem separados, né, da sociedade, essa é real. Então não é uma coisa que, enfim, você convive todos os dias com eles, vamos dizer assim. Esse aqui é o Museu de História da cidade, tem essa área aberta aqui que é bem bonita, e tem também as janelinhas que são os olhinhos que ficam olhando pra gente. Eu infelizmente não vou ter tempo de visitar o museu, até gostaria, mas só paguei para entrar. Aqui nessa área mesmo é um lei, então não custa nada e é bem bonitinha. Aqui também tem igreja ortodoxa. Essa aqui é uma cópia exata da Hagia Sophia em Istambul, só que ela é 4 vezes menor, mas por dentro ela é linda, linda, linda. Vou mostrar pra vocês.
Essa que é a praça principal, onde fica inclusive a prefeitura, que é aquele prédio ali mais novo, meio estilo rococó. Agora eles já estão montando o mercado de Natal, falam que é muito bonito também, deve abrir só daqui umas 2 semanas, então já tá tudo cheio de luzinha, não sei o que. Seria ótimo poder ver o mercado de Natal, mas voltarei aqui. Tem uma coisa que é muito típica aqui na Romênia, que são esses bordados, esses vestidos bordados. Então cada região tem o seu bordado, a sua veste típica, e cada um desses símbolos significa uma coisa diferente. Obviamente não sei quais são as todas. E aqui em Sibiu tem essa loja muito legal, que eles têm esta parte que é vintage. Então isso aqui são peças antigas, super bem conservadas, e todas essas peças, gente, elas são bordadas à mão. Então eu estava conversando com a dona da loja, eles demoram até 4 semanas para fazer cada peça, e olhem isso, essas daqui são novas. Olhem o detalhe desses bordados, é um mais lindo que o outro, gente, dá vontade de levar absolutamente tudo para casa. Aqui, essa loja específica, eles só usam tecidos naturais, materiais naturais. Esqueci o nome disso em português, mas esse aqui que é para fazer o tecido, tem mais de 100 anos, eles ainda usam, eles trabalham com senhoras que conhecem a técnica, eles ainda usam para fazer essas toalhas. Aqui é algodão e ali é maconha, hemp, então é muito legal. E aqui eles têm também uma parte de uma coleção própria, com peças feitas aqui que misturam tecidos novos e técnicas antigas. Então tem todos os bordados, aqui dá pra ver bem que é tudo feito à mão, gente, é muito, muito, muito legal. As peças com o bordado típico aqui da Romênia, elas são caras, porque elas são feitas à mão, demoram para ser feitas, então elas saem por volta de 100 euros se for original. Óbvio que você vai achar muitas peças dessas em lojinha de souvenir, principalmente em Bucareste eu vi muito, mas aí elas são feitas na máquina, enfim, não tem nada de tradicional e não sei o que. Eu queria uma original mesmo, mas não tenho nem espaço na mala para levar isso, então vai ficar para uma próxima viagem. Eu aproveitei o pouco tempo que eu tenho aqui em Sibiu para provar a comida típica da Transilvânia, então vim aqui nesse restaurante que é super tradicional, serve comida típica da região há muitos anos, já acho que eles não mudam o cardápio há mais de 20 anos, e o legal daqui é que eles têm uma fazenda própria, então basicamente quase todos os produtos são orgânicos, produzidos por eles mesmos. Eu pedi um prato típico daqui, que óbvio que eu não vou saber o nome, mas é um ensopado de carne com polenta e a cara tá ótima. Aqui é onde ficava a antiga muralha medieval da cidade, então tem várias torres que serviam para proteção e para outras coisas também, às vezes para comércio, para taxas, enfim, e tinham mais de 30 torres, agora tem só algumas porque eles destruíram para deixar a cidade crescer. É aqui que eu vou terminar esse vídeo de Sibiu. Eu espero que vocês tenham gostado de passar essas horinhas aqui, quase um dia todo em Sibiu. A cidade é uma graça e o legal é efetivamente se perder pelas ruas e aproveitar a arquitetura linda desse lugar. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e, claro, acessar o blog que tem várias outras dicas lá. Beijo!